de Deus, né? É o Senhor quem coloca as palavras certas na nossa boca, Ele quem nos dá entendimento da sua palavra. Sem Ele nós não podemos fazer nada, amém? Eu peço os irmãos para abrir suas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 17. Amém? Vamos ler. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Amém? Essa palavra ela é bem conhecida e não tem como falar somente desse versículo sem fazer um aparato geral aqui desse capítulo, não é verdade? E a gente sabe que essa palavra ela faz menção especificamente a respeito de Daniel e dos seus amigos, mas o início dessa história vai dizer que Jerusalém ela foi sitiada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Deus entregou Jerusalém nas mãos do seu inimigo para tratar com o seu povo. Nós sabemos que Deus ele tem diversas maneiras de tratar conosco, né, enquanto seu povo eleito por Ele para a glória do seu nome. E uma dessas formas é através da espada. Às vezes o Senhor ele nos cerca por todos os lados. Ele lança uma palavra de cura, uma palavra de refrigério, uma palavra de ensino. E muitas das vezes o ser humano, por ter o seu coração já naturalmente mais facilmente endurecido por conta do pecado, por causa da vontade própria, da carne, do ser humano, às vezes acaba endurecendo o seu coração e não aceita o ensino do Senhor. E por essa razão, muitas são as vezes que Deus ele decide tratar com o povo através da dor. E foi nesse contexto que Deus começou a tratar com Jerusalém, permitindo que eles fossem entregues, né, na mão do seu inimigo. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor ele pediu que fossem selecionados alguns jovens israelitas da linhagem real. Ou seja, a gente percebe aqui que não eram qualquer jovem, não era qualquer pessoa que ele estava pedindo que fosse selecionado para passar a servir a ele, para passar a se apresentar diante dele enquanto rei. E aqui no versículo 4, se você for ler, vai dizer as características desses jovens. Vai dizer assim, que eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E a gente percebe aqui, como eu disse agora há pouco, que não era qualquer pessoa que ele queria que fosse servir ali diante dele. Eram pessoas específicas, pessoas que já tinham um determinado entendimento, que já haviam algum ensino para se apresentar diante de uma realeza. E nós percebemos aqui através dessa palavra que o Senhor ele nos escolheu e ele começou a nos instruir através da sua palavra, para que nós também soubéssemos como nos apresentar diante do nosso Rei, diante do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A gente percebe aqui que Deus, ele desde o princípio, ele fez questão de nos capacitar, de nos instruir. Por quê? Porque não é de qualquer maneira que nós vamos entregar o nosso louvor ao Senhor e ele vai receber. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar diante de uma realeza
E a Bíblia vai dizer que eles tinham que comer do alimento ali da mesa real e beber do vinho que o rei bebia. Se fosse algo vindo de quem servia ao Senhor, seria bênção para a vida deles. Só que esse convite, essa proposta partiu de um povo, de um rei, de pessoas que não serviam ao único Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, ao Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ali eram comidas, bebidas consagradas, ali a falsos deuses. E nós sabemos que o Senhor, desde o princípio, Ele condenava a idolatria. Ele nunca aprovou que o seu povo se inclinasse diante de uma estátua. Ele nunca quis ser adorado através de imagem. Por isso que Ele nos ensinou desde o início que bastava ouvir, crer e confiar, mesmo sem ver, mas podendo sentir a presença e o toque, o ensino desse Deus Todo-Poderoso, que mesmo nós não vendo Ele, mas nós podemos sentir e testificar através da sua palavra, que gera uma fé dentro de nós que nada e nem ninguém pode abalar, ainda desde que esteja fundamentada no Evangelho do nosso Senhor. Então nós percebemos aqui que esse convite não veio de uma forma agradável, mas aí a gente percebe que até quem não tem aliança com Deus sabe que não é de qualquer forma que vai se apresentar. Como eu disse agora há pouco, passaram pelo processo se preparando. Sabe o que a gente vê aqui? Às vezes o povo de Deus quer se apresentar de qualquer jeito na casa do Senhor. O povo que foi escolhido para a glória do nome dele não se prepara para entregar o seu melhor louvor, para entregar o seu melhor diante dele. E a palavra do Senhor diz que maldito é aquele que faz a sua obra relaxadamente. A palavra vai nos ensinar que não é de qualquer jeito, não é qualquer palavra, não é em qualquer entonação, não é de qualquer jeito, porque a palavra vai nos dizer o quê? Que o Senhor, Ele não vê como o homem vê, Ele vê por fora, nós vemos por fora, mas o Senhor, Ele contempla o que está no interior do homem. Então às vezes até tem uma boa entonação, às vezes até tem uma boa eloquência, às vezes até tem um conhecimento, mas quem dá sabedoria e revelação da palavra é o Espírito Santo de Deus. E essa revelação dessa palavra, ela não é entregue para o homem de qualquer maneira. Tem que se preparar, tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que se separar para o Senhor. Não é de qualquer jeito. E talvez aqui haja pessoas que às vezes até pedem: Senhor, eu quero a revelação dessa palavra, mas não jejua, não coloca tempo, não investe tempo para ler a palavra, não ora, não se separa, não abre mão daquilo que rouba o seu tempo, mas quer a revelação da palavra, trabalha, mas quer revelação do profeta. Eu quero ouvir a tua voz, Jesus, mas tem que se separar, Amandarabaia, tem que se separar para o Senhor, Amandaia Sé. A palavra dele vai dizer sobre a armadura do Senhor, e essa armadura é um revestimento, porque o Senhor, Ele nos escolheu como soldado do seu reino, como soldado de um grande exército, que ainda que esteja ferido, talvez até morto, mas Ele faz viver novamente. Assim como Ele levantou Ezequiel para andar ali no vale dos ossos secos, o profeta viu só osso,
Rai, camandácia. Ai, voltaria a viver. Ai, ia se colocar de pé novamente. Ah, Jesus. Mas a palavra vai dizer que quando aqueles ossos, eles se colocaram de pé, e veio nervo, veio tendão, veio pele, mas faltava algo. Faltava o Espírito que gera vida. Faltava o Espírito de Deus que vivifica aquele que está morto. O Espírito que gera vida em quem não tem mais esperança, que pensa que não tem mais nada para acontecer. O Espírito chega e renova a vida, renova a aliança. O Espírito renova as promessas que Deus liberou, mas que você talvez esqueceu. É esse Espírito que vai dar entendimento e que vai dar revelação da palavra, dessa palavra que gera vida para nós, para você, para mim, porque Deus, Ele nos escolheu para glorificar o seu nome. Essa palavra vai dizer aqui no versículo 6 e 7 que eles ali na Babilônia decidiram mudar os nomes de Daniel e dos seus amigos, e vai dizer que a Daniel passaram a chamar Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abednego. Sabe o que é que nós vemos aqui? Mudança de identidade. O inimigo das nossas vidas, ele não vai te atacar de qualquer jeito, ele é certeiro. Eles pensavam que mudando os nomes ia mudar também a conduta de vida deles. Mas o que eles não sabiam é que aqueles jovens não eram qualquer jovens. Aqueles homens não eram qualquer homem. Ai, diga assim, ó, bota aí no teu peito. Diga assim comigo, ó, eu não sou qualquer um. Você não é qualquer um. Talvez o diabo veio contra a tua vida, tentando mudar muita coisa na tua história, tentando tirar as coisas do lugar, e talvez até mexer com a tua identidade, ao ponto de tu não te reconhecer mais como um filho de um Deus poderoso, que pode todas as coisas na tua vida e na tua história. Talvez tu te esqueceu que o Senhor, Ele pode virar o cenário da tua vida, Ele pode mudar a tua situação em um piscar de olho. Basta uma palavra e Ele muda a tua história. Ele muda. Ao lugar de um ponto final, Ele chega e põe uma vírgula, e Ele diz: não acabou, eu ainda tenho mais para a tua vida, eu ainda tenho mais para a tua história. Mas tem uma coisa: se separa para mim. Ai, te separa. É tempo de mudança. Deus, Ele tem um tempo de mudança para nossa vida. Mudança. Ai,
continua glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ai, calamandarabaia. Oh, aleluia. Ai. Oh, glória. E aqueles jovens não eram qualquer um. Ah, e eles não mudaram. Eles, ó, é como se eles tivessem visto. Podem mudar o nosso nome. Nós estamos em terra estrangeira mesmo. Mas eu não mudo. O Deus que eu sirvo me acompanha até aqui nesse lugar. O Deus que eu sirvo, Ele está comigo. Porque o Senhor, Ele não abandona quem tem aliança com Ele. Você pode ser transportado de um lugar para outro. Podem pensar que estão te prejudicando, te mudando de um lugar para outro. Mas o que eles esquecem é que o Senhor, Ele está em todos os lugares. O Senhor, Ele anda contigo. Ele não te abandona. Ele anda lado a lado contigo e te segurando pela mão. Ele não te abandona. Ai, Ramandai. Oh, aleluia. Oh, glória. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele decidiu não se contaminar. Foram oferecidos ali os alimentos e as bebidas à mesa do rei, tudo sacrificado a ídolo, mas ele decidiu não se contaminar. E a palavra vai dizer que Deus, Ele concedeu misericórdia, graça para Daniel ali diante do chefe dos eunucos. Aí Daniel disse assim, ó: permita que nós comamos somente legumes e nos experimenta por 10 dias. No final desses 10 dias, você vai perceber a diferença entre nós e aqueles que estão comendo da mesa do rei. E a Bíblia vai dizer que no final daqueles dias, a aparência deles era melhor. Sabe o que é que Deus está nos ensinando aqui pela palavra? Que aquele que se separa para Deus nunca sai perdendo. Porque quando você decide se separar para Deus, sabe o que é que o Senhor faz? O Espírito Santo vem e Ele começa a gerar um brilho diferente. Um brilho diferente. Que quem olha para você não precisa nem ouvir a tua voz. Ele já olha para tua cara e Ele diz assim: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Como assim? Não sei. A presença dela é diferente. A presença dela é diferente. Por quê? Porque traz paz. O que é isso, irmão? É o Espírito Santo, o Espírito de Deus brilhando sobre a tua face. Por quê? Porque tu decidiu se separar. Foi isso que Deus fez com aqueles rapazes. E Deus, Ele não muda, Ele continua o mesmo. Se você decidir hoje passar a viver uma vida de santificação, de separação, de consagração, Deus, Ele vai mudar a tua história. Mas sabe, o primeiro passo Ele vai mudar dentro de ti. É mudar o teu coração, é mudar a tua mentalidade. Ele vai santificar a tua mente. Ai, tu não vai mais desejar ser como antes. Por quê? Porque o poder dele está jorrando. Jorrando uma água viva de dentro de ti, que não serve mais só para ti, mas serve também para quem está ao teu redor. E a Bíblia vai nos ensinar que após isso, Deus, Ele fez algo. Deus diz que aos 4 jovens, lá no verso 17, Deus, Ele deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas para Daniel, para aquele que primeiramente decidiu se separar, Ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. Meu irmão, eu quero te dizer que Deus, Ele te chamou também para influenciar quem está ao teu redor.
Tu pode influenciar positivamente quem está andando contigo, seja na tua família, seja na tua vizinhança, seja os teus amigos, e ainda tu pode atrair as bênçãos de Deus sobre aqueles que andam contigo, não só sobre a tua vida, mas também sobre aqueles que andam com você, porque o Senhor, Ele é assim. Ele até abençoa, mas Ele também sabe fazer a distinção, a diferença de quem tomou a primeira iniciativa de se separar para Ele, de se consagrar, de andar diferente. O Senhor, Ele sabe, Ele lembra e Ele recompensa. Tem recompensa de Deus para a tua vida.